Olá pessoal, tudo bom? Então hoje estou fazendo a aula para vocês sobre o tecido epitelial glandular. Então a gente já tinha visto nas outras aulas o tecido epitelial de revestimento e agora então ficou faltando o epitelial glandular. O que a gente vai ver nessa aula? Formação, a embriologia do tecido epitelial glandular, como que se formam os tipos diferentes de glândulas, os produtos e também a classificação, que a gente classifica o tecido epitelial como exócrino ou endócrino. E daí dentro dessas duas classificações, tem várias classificações, na verdade dentro da exócrina tem vários tipos de classificação e dentro da endócrina temos um tipo de classificação. Bom, a gente diferencia, a primeira diferenciação é entre glândula exócrina e glândula endócrina. Então, a glândula endócrina é aquela glândula que libera para fora, às vezes o pessoal, libera, a glândula endócrina é aquela que vai liberar a sua substância para dentro da corrente circulatória. Então, ela vai produzir os hormônios, tá? Seria essa aqui. A glândula exócrina é aquela que sempre vai liberar para fora. Às vezes os alunos até se confundem de, vai liberar para fora, mas não é só para fora do corpo. Pode liberar para a luz de um túbulo, né? Por exemplo, nós temos as glândulas lá do intestino que vão liberar para a luz do intestino. Então, não é para fora, para dentro de uma luz. Por exemplo, nós temos as glândulas no pâncreas, nós temos as glândulas que vão produzir o suco pancreático. Esse suco pancreático vai ser liberado através de um ducto e vai cair na luz do duodeno, tá? Então, existem a questão da embriologia, a glândula, ela é produzida, ela é a partir do tecido epitelial, e vocês já sabem que sempre abaixo de um tecido epitelial existe um tecido conjuntivo, que é sempre derivado de mesoderma, esse tecido conjuntivo. E esse epitélio, então, ele vai invaginar para dentro desse tecido conjuntivo, invaginar. E no caso das glândulas exócrinas, ele mantém um ducto de comunicação lá da parte secretora da glândula, que vai produzir a substância, e essa substância vai ser eliminada através de um ducto para fora do corpo ou para a luz de algum órgão, tá? O que acontece quando nós temos as glândulas endócrinas? Esse ducto de comunicação, esse ducto, ele some, ele desaparece. E a glândula fica localizada lá embaixo, ela tem bastante vascularização e essas células secretoras vão liberar a sua substância diretamente na corrente circulatória, tá? Então, dessa forma, sendo os hormônios. Então, a gente pode falar ainda quanto ao tipo de produto produzido, né? O que essas glândulas produzem? Por exemplo, elas podem produzir proteínas, o exemplo é o pâncreas, por exemplo, insulina, glucagon, tá? Pode produzir lipídios, por exemplo, a adrenal, as glândulas sebáceas, que são as glândulas que estão, né, na nossa pele, que vão produzir o sebo, é lipídio. Algumas substâncias produzem uma baixa atividade de síntese, que são, por exemplo, as glândulas sudoríparas, as nossas glândulas do suor, que na verdade ela não produz um produto, mas sim ela libera um pouco daquela solução fisiológica que nós temos, né, dentro do nosso organismo para manter a nossa temperatura corpórea. As glândulas salivares produzem um complexo de carboidratos e proteínas para ajudar na digestão dos nossos alimentos, e as glândulas mamárias é um conjunto de várias substâncias, proteínas, carboidratos e lipídios, que é produzido através do leite, né? Que é o leite, na verdade. Então, as moléculas normalmente elas são armazenadas em pequenas vesículas e são liberadas, né, através de grânulos de secreção. Então, as glândulas exócrinas, que é o que a gente vai ver a classificação agora, elas têm vários critérios de classificação. A gente pode classificar elas quanto à quantidade de células, então se ela é unicelular ou se ela é multicelular. A gente pode classificar ela quanto à morfologia, então quanto à forma dessas
dessas glândulas, que a gente vai ficar bastante tempo dessa aula nessa parte. Depois, quanto ao tipo de secreção e quanto ao modo de secreção, tá? Como que é a forma que ela vai secretar essa substância que ela vai produzir. Então, vamos lá. Então, como glândulas unicelulares, vocês já conhecem um exemplo, que são as células caliciformes, que ela é uma única célula que produz a substância e vai liberar essa substância para a luz de um órgão, tá? Normalmente, essa aqui é uma coloração especial, mas normalmente, por exemplo, com HE, ela não cora muito bem, porque ela é uma glândula, uma célula que produz muco, e o muco, ele tem bastante lipídio, e daí no processo de preparação das lâminas, vocês sabem que tudo que é lipídio vai embora, então ela fica esbranquiçada. As células caliciformes, aqui a gente está vendo no intestino grosso, que é cheio de células caliciformes. O intestino delgado tem também, mas quanto mais para baixo no trato gastrointestinal, mais células caliciformes aparecem. Então, aqui no intestino, ó, tem várias. Na traqueia, que vocês já viram também, ó, isso aqui são as células caliciformes. Aqui tem uma, aqui tem outra célula, tá? Lá no estômago, também nós temos algumas células unicelulares, por exemplo, aqui as células enteroendócrinas, é um exemplo de célula unicelular que produz a substância, e temos aqui também as células caliciformes, que vão liberar essa substância para a luz dessa cripta. Bom, então as multicelulares, que daí a gente classifica como glândulas exócrinas ou como as glândulas endócrinas, que eu já tinha explicado para vocês, né? A glândula exócrina sempre vai ter um ducto, ela tem a parte secretora e o ducto condutor dessa substância, e as glândulas endócrinas, elas não têm esse ducto. A substância que é produzida pelas células vai ser liberada diretamente na corrente circulatória. Então, dentro das glândulas exócrinas, a gente vai ver as classificações agora. Aqui está bem nítido, ó, o ducto e a parte, a porção secretora. Tá? Então, quanto à morfologia, a gente pode classificar elas como simples, tá? Todas essas que a gente está vendo aqui são simples. O que quer dizer ser simples? Tem um ducto, tá? Tem um ducto. Todas elas têm um ducto. E daí, dentro de simples, a gente pode classificar elas como tubular ou como acinar. Qual é a diferença? A tubular forma um tubo, tá? Com células do tipo cilíndricas ou cúbicas e vão formar um tubo. Essas células aqui são as células que vão da porção secretora. Elas vão liberar a substância e essa substância vai ser eliminada através de um ducto. Então, ela pode ser simples tubular ramificada, simples tubular enovelada, então que ela dá voltas, que parece um novelo de lã aqui embaixo. Essa aqui até tá bem simples, mas normalmente ela se enrola muito mais. E daí nós temos a acinar. Qual é a diferença da acinar? Essa porção secretora, ela é bem mais arredondada, tá? A célula fica muito mais gordinha. E daí a gente tem a simples acinar ou temos a ramificada. Então, alguns exemplos, por exemplo. Aqui a gente tem lá no intestino, a gente tem a simples tubular, tá? Simples tubular enovelada, a gente encontra, por exemplo, nas glândulas sudoríparas, que vocês vão ver na lâmina da pele fina, tá? Na pele grossa também pode aparecer, mas a gente observa mais na pele fina. Simples acinar ramificada, a gente vê lá nas glândulas sebáceas, que é a que produz sebo, que produz gordura para nossa pele. E no couro cabeludo também, tá? Então, aqui, ó, simples tubular, as glândulas do intestino grosso, então elas se projetam, ó, para dentro. Isso aqui é uma glândula, tá? Então, aqui é cheio de células caliciformes aqui na borda, e o muco é produzido aqui e vai ser liberado para fora para proteger essas células.
Isso aqui é uma imagem de Fiore. Então, aqui a gente vê tecido conjuntivo, né? Na verdade, aqui a gente tem algumas glândulas. E aqui a gente está vendo a glândula tipo tubular simples. De novo, aqui no intestino, glândula tubular, aqui está melhor de visualizar, tubular simples, que a gente chama de glândulas de Lieberkühn ou criptas de Lieberkühn, que são essas cheias de células caliciformes. Lá na glândula do estômago, a gente consegue ver simples tubular ramificada, ó, então que ela tem essa característica, que é a imagem do de Fiore. E as glândulas gástricas também são simples, tubular ramificada. Simples tubular enovelada, então ela vem e dá uma volta lá embaixo, tá? Como é que a gente vai enxergar isso aqui na lâmina? A gente nunca vai enxergar assim. A gente tem que pensar que é um corte, né? Não é um corte 3D, é um corte plano. Então a gente vai ver vários túbulos pequenininhos. Isso aqui é uma glândula sudorípara, que ela é fundamental para a manutenção da nossa temperatura corpórea. Ó, assim que a gente visualiza, ó. Então, vários túbulos, essa aqui é a mesma, glândula sudorípara, vários pequenos túbulos, parecido com o que a gente vê lá no rim, né? Porque são vários túbulos, ó. Essa aqui é com coloração de paz, então a gente consegue ver bem direitinho a membrana basal, ó. Então, a glândula sudorípara que produz nosso suor. A glândula acinar ramificada, que são as glândulas sebáceas. Ó. Então, geralmente a glândula sebácea está associada a um folículo piloso, então ao pelo, né? Então, por exemplo, na pele grossa, que é na palma da mão e na sola do pé, que não tem pelos, dificilmente tem as glândulas sebáceas, tá? Então, isso aqui, ó, essa porção aqui é a porção do folículo piloso, e junto a esse folículo piloso a gente visualiza a glândula sebácea. Vocês observem que ela é do tipo acinar, porque ela é mais arredondada, ela é mais gordinha, ela não forma um tubo. Ela é parecida, eu costumo dizer que ela é parecida com um cachinho de uva, tá? Com várias uvinhas dentro. E ela não cora muito bem, fica esbranquiçada, por quê? Porque a substância produzida é lipídio. Então, não cora direito com HE. Aqui a gente tem várias, ó, glândulas sebáceas, tá? Então, aqui é uma glândula sebácea. Nem sempre a gente vê o ducto, tá? Aqui é uma glândula sebácea e aqui a gente está visualizando o ducto, ó. Aqui a gente vê ela inteira, ó. Então, o ducto e aqui embaixo a glândula sebácea ramificada, ó. De novo, glândula sebácea e aqui a glândula sebácea. Bom, a gente estava vendo as simples, agora a gente vai ver as compostas. Qual é a diferença das compostas? As compostas têm mais de um ducto, ó, tá? Todas elas têm mais de um ducto. E daí ela pode ser composta tubular, com vários túbulos, que um exemplo é o nosso rim, que vocês já viram, né, que é cheio de túbulos contorcidos, proximais e distais. Temos a composta acinar, então tem vários túbulos e a porção secretora é arredondada, mais gordinha. E nós temos as túbulos acinar, então ela tem uma porção tubular e uma porção acinar, dentro da mesma glândula. Então aqui a gente tem um exemplo de composta tubular, que são as glândulas de Brunner, lá no duodeno, que até a gente viu, até comentei com vocês, as glândulas de Brunner, elas estão naquela lâmina que a gente viu que tinha um pedacinho do estômago e um pedacinho do duodeno. Lá quando a gente chegava no duodeno, tinha as glândulas de Brunner. Essas glândulas de Brunner, elas vão produzir uma substância básica, alcalina, para neutralizar a substância ácida que vem lá do estômago, tá? Então, ela é do tipo composta tubular. Aqui nós temos uma composta acinar, que é o nosso pâncreas, tá? O pâncreas, a parte exócrina do pâncreas, porque o pâncreas é uma glândula que ela tem a parte exócrina e a parte endócrina.
A parte endócrina vai produzir os hormônios, insulina, glucagon. Agora, todo o resto do pâncreas, que é a maior parte do pâncreas, vai produzir as enzimas digestivas. E ela é composta acinar. A composta tubulo-acinar, então as nossas glândulas salivares, tá? Submandibular e sublingual, elas são desse tipo. Então, elas têm, ó, uma porção acinar e tem também uma porção tubular. E aqui e vários ductos de secreção. Então, aqui a gente vê uma porção, ó. Aqui a gente vê outra porção. Essa aqui vai produzir uma substância mais lipídica e essa aqui vai produzir uma substância mais líquida, tá? Aqui é a posição das nossas glândulas, ó. As glândulas parótidas, a submandibular e a sublingual, tá? Composta tubulo-acinar, por exemplo, as glândulas esofágicas lá do nosso esôfago, ela é do tipo túbulo-acinar. Então, aqui tem um resuminho, tá? Então, simples, quanto à morfologia, é simples que tem um ducto só. Então, ela pode ser simples tubular. Ela pode ser a reta, que a gente encontra lá no intestino. Pode ser a tubular enovelada, então, que é aquela que desce e faz uma voltinha, tipo um novelo de lã, que é a sudorípara da pele, do nosso suor. E a tubular ramificada, que a gente encontra no estômago. Daí, dentro das simples, tem a acinar ramificada, que são as glândulas sebáceas. Daí, dentro das compostas, então, que tem mais de um ducto. Então, temos composta tubular, as glândulas de Brunner, lá no duodeno. Composta acinar, então, que tem a porção arredondadinha, mais gordinha, que é no pâncreas. E composta túbulo-acinar, que ela é, né, tem as duas, tanto a tubular quanto a acinar. Daí a gente tem as glândulas salivares, a sublingual e a submandibular, e as esofágicas e as glândulas mamárias são desse tipo túbulo-acinar também. Bom, as glândulas exócrinas, elas também podem ser classificadas quanto ao tipo de secreção. Essa secreção, ela pode ser mucosa. O que quer dizer uma substância mucosa? É uma substância mais viscosa, mais grossa, mais parecida com um muco. Então, ela normalmente não vai corar muito bem, tá? Então, exemplo disso são as nossas células caliciformes, que vão produzir um muco, tá? Então, esse é um tipo de secreção. O outro tipo de secreção é a secreção serosa. A serosa é uma substância mais líquida, mais fininha, mais parecida com água. Então, ela tem afinidade pela água. Então, ela vai corar bem. Então, a gente tem glândulas com secreção mucosa, que é aquela secreção mais grossa, mais lipídica, com secreção serosa, que é uma secreção mais líquida, e algumas glândulas que é uma mistura de secreção, que tem tanto uma parte serosa como uma parte mucosa, tá? Que daí exemplos são as glândulas salivares, mandibular e sublingual. Dentro dessa mesma classificação da secreção, daí a gente classifica como túbulos mucosos, que são esses aqui, que normalmente a célula o núcleo fica posicionado na porção mais basal da célula, tá? E ela tem um formato mais, não tão cilíndrico, vamos dizer assim, mais com tipo acinar, mais arredondado, tá? E nós temos a parte serosa, tá? Que é essa aqui, que o núcleo geralmente é mais central. E a gente consegue visualizar assim. A próxima imagem acho que vai ficar melhor. Então, os túbulos mucosos geralmente têm as células são mais piramidais ou cilíndricas, apresenta grânulos de secreção grandes e poucos corados, e o núcleo achatado localizado na parte basal. Tá? E temos também, aqui tem os túbulos mucosos, ó. E os ácinos serosos, as células são mais piramidais, ó, aqui tá bem bonitinho de ver, ó. As células são mais piramidais, o núcleo, ele fica na porção basal, mas ele é um pouquinho mais central, e a gente consegue visualizar isso bem lá
nas ilhotas, nas ilhotas não, lá no pâncreas, na parte exócrina do pâncreas. Aqui ácidos serosos no pâncreas, ó, aqui o núcleo, né? E aqui, aqui o constituinte da célula e aqui os grânulos de secreção das enzimas digestivas. Então, eles sempre vão ter um ducto, porque são glândulas exócrinas. Então, temos a porção, por exemplo, as glândulas mistas, que elas, glândulas salivares, elas têm tanto uma porção com ácidos serosos, quanto uma porção com túbulos mucosos. E aqui, exemplos das glândulas mistas, ó, que tem, por exemplo, aqui tem uma parte serosa, e essa aqui é uma parte mucosa. A meia-lua serosa é uma situação que acontece lá nas glândulas salivares, que é esses túbulos que são mistos, que ele tem uma porção mucosa e uma porção serosa, e daí o que acontece? Na verdade é um artefato do processo de preparação. Quando a gente prepara essas lâminas, a parte da serosa meio que se desloca para a porção mais basal da glândula, e daí fica formando as meia-luas serosas, que é essa situação. Então, é o artefato do processo de preparação. Bom, então a gente classifica essas glândulas exócrinas também quanto ao modo de secreção. Aqui é fácil, é tranquilo de ver. Existem 3 tipos. Existem as holócrinas, que o que é? A célula que produz a secreção, ela não libera a secreção, na verdade ela libera a célula inteira, tá? Então, tem perda total da célula. Um exemplo disso são as glândulas sebáceas, que na hora de liberar o muco, né, de liberar o sebo, que é a oleosidade da nossa pele, a célula vai junto. Daí temos as glândulas merócrinas. Essas glândulas, elas não têm perda. As células que produzem a secreção vão liberar diretamente a substância e essa substância vai ser liberada. Então, exemplos são as glândulas salivares, o pâncreas. E existe um outro tipo que são as glândulas apócrinas, que daí até ela é meio discutida se ela existe ou não, porque aqui é dito que a célula libera parte, né, que quando vai ser liberada a substância, é liberada uma parte da célula junto. Então, um exemplo disso seriam as glândulas mamárias, que um pedaço, no momento que o leite está sendo liberado, né, para os ductos, parte da célula também é liberada. Aqui nós temos as glândulas sebáceas, que são um tipo de glândulas holócrinas, então ela tem perda total, né? O nível, normalmente, ele aumenta durante a adolescência, por isso que, e ela é controlada por hormônios, então por isso que quando o jovem, né, está entrando na adolescência, começa a produzir mais oleosidade na pele, e isso favorece o aparecimento de espinhas, que são, e também de cravos, né? O cravo, na verdade, o folículo, na verdade, é o ducto da glândula sebácea, que fica, né, que escurece e forma então esse cravo. E a espinha, na verdade, é um processo inflamatório que vai acontecer na saída normalmente das glândulas sebáceas. As glândulas mamárias, então, elas são do tipo apócrina, então no momento que ela vai liberar a sua secreção, parte da célula é liberada também. Então aqui a gente tem algumas imagens e a gente consegue visualizar as células mioepiteliais, que são células que ajudam na contração da porção secretora para que a substância produzida seja liberada através dos ductos. As glândulas sudoríparas, né? As glândulas sudoríparas, elas são glândulas que produzem a sua substância da forma merócrina, então elas vão liberar somente a substância, a célula não é secretada junto. E daí nós temos 2 tipos de glândulas sudoríparas. A glândula sudorípara, que a gente tem ao longo de toda a vida, e as glândulas sudoríparas, que são específicas de algumas regiões, tipo axila e também virilha,
que são aquelas células que dão um mau cheiro. Isso eu vou comentar melhor com vocês durante a aula prática. Então, aqui, para resumir, as glândulas exócrinas, ela é bem complexo, é cheio de divisões de classificação, né? Mas então, a primeira classificação é quanto se ela é unicelular ou se ela é multicelular. Então, unicelular, a gente tem a célula caliciforme. E a multicelular, temos vários tipos. A glândula do pâncreas, a glândula sudorípara, a glândula sebácea, que a gente viu vários. Daí, quanto a morfologia, que aqui está quanto aos ductos, elas podem ser simples ou compostas. Simples só tem um ducto de saída, composta tem vários tipos de saída. Daí a gente viu que a simples pode ser tubular ou pode ser acinar, né? Aí pode ser tubular ramificada, que é aquela que dá a voltinha embaixo, que é a glândula sudorípara. E as compostas também podem ser tubular ou pode ser acinar, que tem a porção arredondada, ou mista. Daí, quanto ao tipo de secreção, ela pode ser serosa, que é aquela secreção mais aquosa, pode ser mucosa, que é aquela secreção mais viscosa, tipo muco, que não tem muita afinidade pela água, e a mista, que pode ser tanto serosa quanto mucosa. E daí a gente pode classificar também quanto ao modo de secreção. Então, merócrina é aquela que vai produzir só vai liberar o produto de secreção. A apócrina é aquela que vai liberar parte da célula no processo de liberação da substância, que é um exemplo a glândula mamária, e a holócrina, que é aquele tipo que vai liberar a célula inteira no momento do processo de secreção, que daí a gente tem a glândula sebácea. Bom, as glândulas endócrinas, é extremamente complexo estudar as glândulas endócrinas. Essas glândulas produzem vários hormônios, temos vários tipos de glândula, mas, para sorte de vocês, na histologia é extremamente simples, né? Só existem dois tipos de glândula, só existe uma classificação, que é quanto à morfologia, e só existem dois tipos, então fica super tranquilo, super fácil de estudar. Tá? Então, assim, quais são as glândulas que nós temos no nosso corpo? Essa imagem está mostrando aqui, ó, né, várias glândulas endócrinas, o hipotálamo, hipófise, glândula pineal, tireoide, glândula paratireoide, as suprarrenais, a placenta, produz hormônios também, o ovário e o testículo. E aqui existem alguns órgãos que também vão secretar alguns hormônios. Então, quanto à classificação, a gente classifica quanto à morfologia. Um dos tipos é a do tipo cordonal, que nada mais é do que são células, e no meio dessas células vão passar cordões de vasos sanguíneos. Exemplos de células de glândulas desse tipo: a paratireoide, a adrenal, a hipófise, tá? As ilhotas pancreáticas, as ilhotas de Langerhans lá no pâncreas, porque o pâncreas tem a parte exócrina e a endócrina. A parte endócrina são as ilhotas de Langerhans. Isso aqui é uma ilhota de Langerhans. Então, essa é uma classificação. A outra classificação das glândulas endócrinas, ela é do tipo folicular ou vesicular. O que é isso? Ela forma bolinhas, vesículas, tá? E dentro dessa bolinha, imaginem uma bolinha de futebol. Dentro dessa bolinha de futebol é armazenado o hormônio, tá? Então essas células aqui produzem o hormônio, armazenam esse hormônio aqui, e depois, quando houver necessidade, esse hormônio vai sair do folículo e vai ser liberado aqui na corrente circulatória. O exemplo que a gente tem, só temos um tipo de exemplo de células de glândula folicular do nosso organismo, que é a tireoide, tá? Então, a tireoide produz o hormônio T3 e T4, que fica armazenado dentro das bolinhas, dentro dos coloides. Nessa porção, dentro do folículo, nós temos o coloide. E aqui nesse coloide, então, temos os hormônios, os precursores de T3 e T4. Tá? Então, essas células aqui
da bolinha, do folículo, vão produzir as células em volta, vão produzir o hormônio e armazenar aqui dentro, e quando houver necessidade, libera nos vasos sanguíneos. Bom, pessoal, era isso então das glândulas do tecido epitelial glandular. Até mais!